Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa reunião. Informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima. Eu pediria para quem não assinou a lista que assine até o final da reunião. E imediatamente passo a palavra para o nosso secretário Renato Nalini para a abertura da primeira reunião ordinária do Grupo de Governança do Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade, PCBU, 2025-2026. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Uma coincidência, né, o Georges Bernanos, que era um escritor francês, esteve durante um tempo aqui no Brasil, ele dizia que não há coincidência. Aquilo que nós chamamos coincidência é a lógica de Deus. Então, por que hoje nós estamos fazendo a primeira reunião ordinária desse grupo? Ontem, eu acho que foi de conhecimento geral, o mundo inteiro noticiou que São Paulo era a pior cidade do planeta em relação à poluição, em relação ao ar seco, né? Hoje no jornal tem uma notícia de que 76 pessoas morreram só nestes dias em virtude da seca, né? Eram pessoas que já tinham comorbidades em relação a problemas respiratórios, mas isso agravou, né? E é duro reconhecer que as coisas vão piorar, porque nós continuamos a desmatar. Então, o Brasil inteiro está em chamas, né? Até São Paulo, mais de 30 cidades com incêndios, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, né? Todos os biomas estão sendo incendiados. Há o negacionismo dizendo que isso é natural, eu não acho natural, e há aqueles menos negacionistas que acham que isso também tem ação do homem, né? A insanidade humana. Mas nós precisamos pensar nessa questão de situações de baixa umidade. Aquela fundação Konrad Adenauer fez um livro sobre as eleições municipais, e um dos capítulos é exatamente aquilo que está sendo prometido em relação às emergências climáticas, né? Qual é o candidato a prefeito que se preocupa com a mudança do clima? O que é que os candidatos têm dito, né? Porque nós temos um excesso de legislação, nós temos legislação para prevenção de riscos, tem uma série de atribuições, quase todas as atribuições são municipais, porque é o município que tem o território onde as pessoas vivem. É o prefeito que pode dar o primeiro socorro para as pessoas que necessitarem, né? Quando estive recentemente lá em Paris para a Olimpíada, eu vi que as florestas urbanas que a prefeita Anne Hidalgo fez, elas têm um sistema de aspersão, não é de água, assim, uma espécie de... São gotículas de água. A cada 5 minutos, aquilo há uma dispersão, né? E ali vão as pessoas, as mães levam as crianças, mas também vão os passarinhos, vão os animais ali, né? E é uma coisa que nós vamos ter que começar a trazer para cá, não é? Eu não tinha visto assim com tanta com tamanha utilização em vários espaços, né? São nas florestas, mas também são nos parques, nos jardins. Então, Paris estava muito quente, né, nas Olimpíadas, mas havia essa zona de refrescamento, né? E nós já tínhamos também pensado aqui em São Paulo em aumentar aquela assistência às pessoas nos dias de temperatura muito elevada, tem aquelas tendas, né?
a gente precisa pensar em alguma coisa mais consistente, fazer dos equipamentos urbanos refúgios térmicos, não é? Lugares onde a gente vai acolher as pessoas, tentar fazer com que elas tenham uma temperatura mais apropriada, né, às necessidades humanas. Ontem, as notícias eram de que o clima de São Paulo estava pior do que o do deserto do Saara. Então, é uma coisa que nos deixa muito assustados, né? Então, vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Nós somos pródigos em normatizar. Nós temos muitas leis, muitas normas, muitos decretos, muitos regulamentos, muitas resoluções, muitas portarias. Mas o que sobra, né, em relação à implementação de toda essa vontade legal? Então, vamos ver se esse nosso grupo, pelo menos, tem a missão de obrigar a que os responsáveis providenciem, no limite das suas atribuições, aquilo que for necessário, né? Porque aquilo que se dizia mudança climática, aquecimento global, invenção de catastrofistas, o pessoal fundamentalista, né? As coisas chegaram, não é brincadeira, e basta verificar o que a mídia espontânea fala. Antigamente, abria-se jornal e tinha, então, violência, corrupção. Hoje, o espaço maior é questão climática, né? Então, o resto vai acabar se o mundo acabar. E tudo indica que nós estamos acelerando esse processo. Bom, vamos ver, então, o que a gente pode fazer e vamos tentar também ser pregoeiros da gravidade, né? Alertar as pessoas que não se preocupam, que aparentemente não se interessam, dizer, não é brincadeira. Nós estamos realmente numa situação de muita gravidade e os prenúncios não são os melhores. Obrigada, secretária. Eu vou pedir, então, para a Fabiana, que é a pessoa que vai ficar responsável pela coordenação pela Seclima desse plano, para ela apresentar aí algumas coisas que a gente preparou e também falar um pouquinho da portaria, enfim, dos próximos passos. Alô? Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês nessa nossa primeira reunião. Então, assim, fazendo um breve histórico, né, da umidade, a gente conseguiu dados de umidade com o CGE, né, a gente agradece aí a disponibilização desses dados, e a gente deu uma compilada no histórico de umidade em São Paulo, durante os últimos 12 anos, né? Então, a gente selecionou a caráter de amostragem, né? Essas subprefeituras que estão destacadas, então, nas diversas regiões aqui do nosso município, a região central da Sé, a região leste de Itaquera, a oeste, né, Butantã, ao norte a gente tem Perus e ao sul, Parelheiros. O período que a gente compilou aqui foi de janeiro de 2013 até julho agora de 2024. E aqui são alguns gráficos que mostram as umidades mínimas mensais. Então, é o mínimo que atingiu de umidade em cada mês, né? Aqui, se a gente, só para explicar melhor o gráfico, cada linha dessa é um ano diferente, né? Então, aqui são todos esses anos de 2013 até 2024, fevereiro, março, abril, e a gente percebe que as umidades mínimas menores ocorrem, né, em geral, próximo aos meses de julho, agosto e setembro, que é basicamente o que a gente está sentindo agora, né, na respiração, que está bem difícil esses dias.
Então, a gente está passando aí por esses períodos mínimos de umidades mínimas, né? Aqui em Butantã, a mesma coisa, a mesma tendência ocorre. Em Perus também. Então, apesar de ter uma certa diferença entre as regiões, a tendência ela é bem parecida, né? Aqui, se a gente olha em Parelheiros, a umidade mínima é bem maior do que as demais, né? Até por ter mais floresta, né? Mas, ainda assim, a tendência é que julho, agosto e setembro tenham umidades mais baixas. Essa escala aqui é uma escala que eu encontrei no site do CGE, é bastante usada, e a fonte dela é o centro lá da Unicamp, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. E ela determina que entre 21% e 30% de umidade seria um estado de atenção, onde a gente já fica assim, com uma umidade um pouquinho já atrapalhando a nossa respiração, né? De 12% a 20% seria o estado de alerta e estado de emergência seria 12%. Aqui eu destaquei esse 21%, que eu até fiquei na dúvida, depois a gente conversa melhor, mas talvez teria que ser 20%. Eu tive dificuldade de acessar a fonte original, né? Porque se a gente pensar assim matematicamente, sei lá, uma umidade de 20,5, ela não entraria em nenhum desses, né? Então, talvez apenas um ajuste aí para a gente conferir depois. Então, olhando para aqueles dados que a gente viu, e colocando eles, né, nessa escala, essa seria a tabela do estado de atenção desde 2013 até agora. E dá para ver que, assim, durante praticamente todo o ano, a gente entra em algum momento nesse alerta, né, de estado de atenção, né? E principalmente de maio até dezembro, né, é muito comum você ter estados de atenção, pelo menos em algum dia do mês, né? Então, aqui, quando a gente olha, por exemplo, agosto, né, esse 9 significa que em 9 diferentes anos, em agosto, a gente esteve, em algum momento do mês de agosto, em estado de atenção, né? E se a gente olha fevereiro e março, um pouco menos. Quando a gente vai para o estado de alerta, obviamente, isso é um pouco menor e fica mais concentrado em julho, agosto, setembro e até um pouquinho de outubro. Parelheiros aqui é bem interessante que nesses 12 anos, Parelheiros só entrou em estado de alerta durante um único ano, que foi em 2021, se eu não me engano. E aqui no estado de emergência, um motivo bom, né, assim, uns dados bons que a gente olha para essa tabela, e significa que em 12 anos, a umidade mínima, ela só entrou nesse estado de emergência uma única vez, que foi em julho de 2021, e somente dessas subprefeituras analisadas, somente na Sé e em Itaquera. Ou seja, em termos de umidade, tem cidades que são muito mais problemáticas nesse sentido, né? Em São Paulo, até que não está tão ruim historicamente, né? Mas a gente vê que a situação ela tende a se agravar. Aqui algumas notícias bem recentes, do dia 5/9, né? Que a gente vê várias cidades aqui, Americana, Indaiatuba, que registraram umidades abaixo de 10%. Ou seja, se a gente olha aqui no histórico de São Paulo, nesses 12 anos, ainda não atingiu uma umidade tão baixa quanto essas que a gente tem visto no noticiário para várias outras cidades, né? E aqui também no noticiário de Piracicaba e região, né, Cordeirópolis e Nova Odessa também atingiram esse estado de alerta, que é o mais grave. Aqui são alguns cuidados a serem tomados, essas dicas, né, também estão no site do CGE, e imagino que a Secretaria de Saúde também siga algumas dessas instruções, elas são divulgadas, e são recomendações de saúde para que a gente tome algumas atitudes quando tem essas situações de baixa umidade, né? Então, varia desde você evitar atividades ao sol em determinados horários, até usar soro fisiológico e uma série de outras recomendações, evitar aglomerações, né? Para a gente se proteger um pouco de algo que não é tão fácil assim de mudar, né? Que é a umidade do nosso ar. Bom, então, falando mais sobre o decreto, acho que todos vocês tiveram contato já com a publicação desse decreto, que ela ocorreu agora em agosto. Ela está registrada nesse SEI, né, que também passou por todas as secretarias.
E ela dispõe justamente sobre a implantação desse plano que a gente está aqui hoje tendo a nossa primeira reunião. Então, o grupo de governança desse PCBU, ele é composto basicamente por nós, da Seclima, pela Condec, né, aqui presente, pelo CGE, também aqui presente, a Bruna, né, e a Covisa. E a gente tem como principal função agora elaborar o plano de ação do PCBU, que ele vai ser anual. E avaliar constantemente as recomendações e a operacionalização das medidas de prevenção e mitigação dessa umidade baixa. Então, aqui tem várias atribuições, essas atribuições estão no decreto, eu vou passar mais rapidamente para a gente não ficar assim, lendo, né? Mas, em resumo, a gente, aqui, como Seclima, a gente tem essa função de coordenar o grupo e a gente pretende publicar essa portaria, né, até maio. Então, o plano, na verdade, ele foi originado, a ideia, né, dele começou, se vocês voltarem no processo, sei lá, em 2023, teve essa ideia do plano. Mas como o decreto foi aprovado só agora, né, então a gente ainda tem um tempinho para aprovar a portaria, né, com o plano. E ela tem que ser publicada anualmente até maio. Por que maio? Né? Como eu mostrei os dados, maio é quando começa, mais ou menos, aquele período de umidade mais baixa. Aqui tem algumas atribuições da Condec também, do CGE, que vai ser quem disponibiliza esses dados, né, esses monitoramentos de umidade. E tem também da Covisa, né, que está atrelada à Secretaria de Saúde, que também é extremamente importante para a saúde da população. Alguns órgãos também que vão estar ajudando a gente nesse plano, eles não estão aqui no grupo de governança, mas eles vão dar suporte ao grupo de governança sempre que for necessário. Então, provavelmente, é bacana que a gente inclua eles, né? E até que ponto também podemos pensar em como esses órgãos também podem ajudar a gente no PCBU. A portaria, então, como eu falei, ela vai ser publicada anualmente até o dia 30 de maio, com os nomes dos membros do grupo de governança que vocês já nos enviaram, né? Então, já está registrado lá no SEI. A gente, quando publicar essa portaria, vai ter o nome de todos. E ele será executado sempre que a umidade atingir o índice de 30%, que é aquele primeiro estado que a gente viu, de atenção, né? E sempre que apresentar decréscimo, então, em qualquer época do ano, o plano pode ser acionado, de acordo com as informações fornecidas pelo CGE. Ele será operacionalizado, né, com base nos dados de monitoramento e seguindo aquela escala também que a gente já mencionou antes. Apenas fazendo um adendo com esses números, né, que talvez aqui a gente precise mudar para ficar matematicamente certinho, né? Então, de 12, em vez de 12 a 19, ficar de 12 a 20, em vez de 31 a 100, ficar de 30 a 100. Então, aqui foram os membros indicados, né, pela Seclima, o Naline é o titular, eu sou a suplente, pela Condec, Ailton e Edson, né? Se quiserem levantar a mão, depois a gente se apresenta, mas acho que a maioria já se conhece, né? Pelo CGE, a Bruna aqui presente, o Adilson também. Pela Covisa, Magali, que está aqui presente, e a Juliana como suplente. Então, essa é uma proposta de cronograma que a gente colocou aqui para discussão. Como eu disse, a primeira minuta desse decreto ela foi elaborada em maio de 2023, já faz um tempinho, e a aprovação do decreto se deu agora em agosto, né, junto com a indicação dos membros. Então, a ideia do ciclo, né, do PCBU, não sei se vocês conhecem o PPCV, ele é um programa de chuvas de verão, né, que acho que é um projeto de bastante sucesso aqui dentro da Prefeitura, né, a Defesa Civil atua muito diretamente. E acho que a ideia é seguir algum modelo parecido, né? Só que, em vez de olhar para chuvas, a gente olha um pouco mais para a umidade. Então, a ideia é que esse ciclo, esse grupo de governança, ele fique mais intenso no período de umidade baixa. Então, as reuniões são mais frequentes, mensais, no caso, no período de umidade baixa. E no período entre, né, esse ciclo, a gente talvez não se reúna com tanta frequência, a menos que seja necessário.
Então, a ideia aqui é a gente sempre elaborar o plano de ação, né? Começar as reuniões mensais em abril de cada ano, para a gente conseguir aprovar ele até maio, como está no decreto, né? E o grupo de governança permaneceria ativo até novembro, quando a gente entregaria o relatório sobre as ações que foram realizadas. A caráter de exceção, né, como esse é o nosso primeiro plano, e a gente ainda tem um tempinho até a aprovação em maio, a gente propõe que sejam feitas reuniões bimestrais com esse grupo, para que a gente possa construir o nosso primeiro plano, né? Porque como a gente não tem uma base ainda, um modelo, né, nos próximos anos acho que vai ser fácil só modificar uma coisa ou outra. Mas para esse primeiro, a gente pode fazer reuniões bimestrais, visando a construção desse primeiro plano, né? Então, de setembro a março de 2025. E acho que é isso, eu agradeço. Depois acho que seria legal abrir aqui para... Eu sei que assim, muitas ações já são feitas nesse sentido, inclusive alertas, né, da Defesa Civil, que às vezes a gente recebe no celular. Então, a ideia é também vocês falarem um pouco sobre a experiência de cada secretaria nesse tema, se já há ações, né, para que a gente possa já conhecer algumas que são feitas, às vezes a gente não tem a informação de todas elas, e para depois a gente construir novas ações e sempre melhorando. Obrigada. Obrigada, Fabi. É importante, vocês viram que maio é o período que seria o natural, mas a gente está em setembro e olha o que estamos vivendo, né? Então, assim, a minha sugestão é nem esperar até maio, a gente tentar publicar essa portaria antes disso, porque acho que tem muita coisa. E, assim, a ideia de fazer um plano é exatamente para ter todo o sucesso que o plano preventivo de chuvas de verão tem, né? Então, é a gente poder trabalhar em conjunto com uma forma mais organizada. E aí, ontem, eu acho que o pessoal do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno viu que teria essa reunião, e aí eles mandaram uma mensagem dizendo, eu vou até ler a mensagem deles, com essa situação caótica da qualidade do ar na cidade de São Paulo, não tenho visto nenhuma ação de prevenção de saúde da população. Aí eles falam em relação ao material particulado. A sugestão é distribuição gratuita de máscaras em locais de grande fluxo, metrô, ônibus, Avenida Paulista, ação de baixo custo que trará uma ação efetiva do prefeito, protegendo a saúde das pessoas e reduzindo os custos no sistema público de saúde devido aos problemas respiratórios. E aí ele sugere algumas ações efetivas de comunicação, como manter janelas fechadas, uso de purificador de ar com filtro, substituição dos filtros de ar dos veículos, preferência de locais com ar-condicionado central, além de ajudar no calor, ajuda a limpar o ar, e, se puder, instalação de renovação de ar mecânica com filtros nas residências. Eu queria até sugerir, Fabi, que eles venham numa próxima reunião para apresentar as propostas deles. É um grupo bem legal e eu acho que vale a pena a gente escutar. Então, agora eu queria abrir, se vocês quiserem fazer uso da palavra, por favor, só peço que façam no microfone. Bom, primeiro, parabenizar pelo plano. Eu acho que quanto mais a gente conseguir publicar, né, e ter essas portarias para esses planos de contingência, melhor, porque reforça o nosso trabalho. A gente já vem fazendo um trabalho conjunto, né? Então, esse plano só vem reforçando. A gente segue um plano que a gente já iniciou há um tempo atrás, acho que em 2013, 2014. Tem um grupo de WhatsApp de baixa umidade do ar e fogo zero, e aí lá o CGE, né, coloca todas as informações, são informações que também tem nos outros grupos, mas neste grupo é onde a gente coloca também o que faz. Então, toda vez que o CGE coloca o estado de observação, a gente já coloca a resposta lá aos técnicos do programa Vigiar, que é na Vigilância em Saúde Ambiental. Os técnicos já colocam lá, já estamos fazendo os nossos encaminhamentos, então a gente já coloca na hora. E quais são esses encaminhamentos? Nós encaminhamos para as nossas unidades de vigilância em saúde e para a Secretaria Municipal de Educação e as diretorias regionais de educação, as DREs, né,
para que mandem para os seus equipamentos, tanto da saúde, para os equipamentos de saúde e os de educação para suas escolas, com a prevenção. Então, quais os cuidados que devem ser tomados, e aí a gente tem material orientativo, então a gente encaminha esses dados. Esses cuidados são para os equipamentos de saúde e para os de educação. A gente divulga na Secretaria de Saúde, a gente divulga as nossas orientações sempre que tem baixa umidade, mas a nível de população ainda, o geral a gente não encaminha, a gente encaminha na nossa rede, né? Então, acho que o que a gente faz é isso. Depois, se vocês quiserem ver, a gente tem o material. Bom dia a todos e a todas novamente. Nós da Defesa Civil sempre estamos juntos, parceiros, em todos os planos aqui na cidade de São Paulo, juntamente com o CGE. Nós e o CGE, a demanda é grande, né? E é interessante isso que a Magali falou, porque me chamou a atenção. Ano passado, eu participei de um evento sobre melhores práticas dos estagiários. E me chamou a atenção porque a Magali falando dessa coisa da educação e tudo mais, e lá eu vi um projeto de uns estagiários da educação, eles falando justamente sobre esses períodos de baixa umidade, que eles estariam com esse projeto de readequação da alimentação das crianças, com coisas mais saudáveis, como verduras, frutas, essas coisas. Seria interessante a gente tentar resgatar isso para trazer, inclusive, para o nosso plano, porque é importante, né? Quando a Magali falou, me chamou a atenção, porque eu me lembrei justamente desse projeto dos estagiários da educação, que vem de encontro àquilo que nós estamos procurando, né? E a Defesa Civil está aí, sempre à disposição, estamos trabalhando juntos, qualquer coisa que precisar, pode nos procurar, que nós não vamos medir esforços para poder estar caminhando junto e que esse plano seja um sucesso tão grande como já é o PPCV, né? O PPCV já é um grande sucesso e, com certeza, que junto com o Seclima, esse também será um plano que vai dar muito certo. Bom, obrigado. Só parabenizar a iniciativa, né? Acho que é importante mesmo a gente estar alinhado. A imprensa pergunta muito, né? Cobra muito e acho que é propício mesmo. A gente está indo bem, né? No sentido de avisar. As redes sociais do CGE, a gente sempre coloca os avisos, no site também. A população liga, os munícipes ligam para o CGE e perguntam: o que eu posso fazer? A gente sempre procura dar umas sugestões baratas, né? Colocar balde de água em locais fechados, toalhas molhadas, porque nem todo mundo tem, né, recurso para comprar um umidificador e tudo mais. Mas eu sinto um grande interesse da população, né, em participar, em saber mais, e acho que é muito válido a gente estar se reunindo e refinando sempre. Obrigada pela oportunidade. Só lembrar que a gente recebe as informações do CGE, mas quem decreta é a Defesa Civil, né? Então, a gente só manda as informações quando a Defesa Civil coloca lá o decreto. Outra coisa, você falou dos cuidados, a distribuição de máscara. Para o que a gente está vivendo hoje, a gente nunca precisou distribuir máscaras na rede de saúde, mas eu acho importante, uma ideia ótima, quando a gente tem algum evento, como uma queimada intensa, como teve na Zona Norte o ano passado, a gente teve que distribuir máscara naquela região, porque estava insuportável mesmo. Então, a gente a Defesa Civil atuou junto, falando, olha, não tem mais foco de incêndio, que foi uma emergência química junto com um incêndio próximo. Então, a gente fez a distribuição de máscaras na região. Eu acho importante também, para o período que a gente está vivendo,
acho que as regiões que estão mais próximas, né, ou igual o estado de São Paulo, né, entrou ontem, a capital entrou ontem num estado crítico, acho que valeria a pena, sim, a gente verificar. E a Secretaria de Saúde teria essa condição de distribuição de máscara? Então, neste caso da emergência, a gente juntou de todos os lados onde tinha máscara, a gente pegou e distribuiu 3.000 máscaras naquela região. Assim, se a gente falar agora, eu não tenho compra, mas eu posso verificar onde tem, se a gente consegue pegar de outros, né, outros lugares ali na secretaria que estejam que tenham máscara para a gente poder distribuir, mas posso verificar. Neste momento, compra, não tem. Então, mas a gente pode pensar para um próximo também, já verificar compra para ser distribuído. Então, acho importante também a gente colocar isso, porque a gente pode verificar uma compra para o próximo período. Sim. Então, já ficar mais formalizado, né? Tá, isso, ótimo. Entrar no orçamento. Alguém mais tem alguma consideração? Secretário, quer? Essa sugestão dos estagiários é muito importante, não é? E nós estamos aqui também realizando com o propósito de auscultar a academia, principalmente os universitários, né, sobre o que se pode fazer em relação às emergências climáticas. Eu acho que a gente pode sugerir também que eles, né, façam alguma coisa em termos dessa questão da umidade do ar, né? Porque é um problema grave e sério. E vem, a propósito, a mudança a disciplina do MEC em relação aos cursos universitários. Hoje, eles precisam de 10% de extensão. Aquilo que se colocava na Constituição como uma recomendação, a Universidade Brasileira se apoia sobre 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão. Agora o MEC exige 10% do horário do currículo de qualquer curso, que haja 10% de devolução à sociedade, né, daquilo que ela investe neles, porque ainda que a escola seja privada, o tratamento tributário em relação à educação privilegia essas empresas que fazem da educação um negócio. Então, elas têm que devolver. E é importante a gente aproveitar isso, não é? Porque os jovens podem ter muita ideia. Né? Conversando com o Márcio, hoje o filho dele está fazendo um robô, junto com o pessoal da classe. Né? Eu vi ontem no jornal, um menino do Piauí, sozinho, fez um aparelhinho ali para detectar a qualidade da água. Né? Quanta coisa não tem acontecido assim, até no ensino médio. Né? Lá na Secretaria de Educação, quando estive, os Emirados Árabes propiciaram um concurso entre todas as escolas estaduais para soluções em relação já à mudança climática. E uma escola do interior ganhou 2 anos seguidos, né? A escola se tornou autossuficiente, não precisava de energia de ninguém, ela vivia muito bem com aquilo que os alunos fizeram. Então, eu acho que a gente tem que usar isso aí também, porque é uma forma de alertar a população. O aluno chega em casa e conta, né? E eles precisam estar sabendo que as coisas estão se complicando, né? Isso. Então, acho que é isso. A Fabi agora vai preparar aí a pauta. E também eu acho que é importante, Fabi, já colocar no SEI para que cada um apresente o seu plano de ação. E a gente adiantar, agilizar, para que possa sair bem antes de maio, essa portaria, a portaria, né, agora, para que a gente possa caminhar e até para dar uma resposta para a cidade, né, com tudo isso que está acontecendo. Acho que quanto antes, melhor. Outra reportagem que saiu esses dias nos jornais
é de que cidades do resto do mundo já estão vivendo com temperaturas acima de 50 graus. E elas adotaram algumas práticas, né? Eu vi que mesmo na Europa, tem várias reportagens essa semana, talvez aproveitando-se aí da nossa situação. Na Itália, as pessoas estão andando com um ventiladorzinho portátil, que fica até no óculos, assim. E em Mumbai, que é na Índia, tem outra. Então, seria interessante, talvez, a gente fazer uma pesquisa pedindo para que os consulados desses países nos forneçam legislação de lá, o que é que eles fazem nas práticas, porque chegou aqui, agora a gente vai ter que dar respostas, né? Só queria lembrar, né, esqueci de comentar, acho que já foi falado, mas as nossas reuniões vão ser sempre às segundas, terças-feiras do mês, né? Então, a princípio, agora a gente vai fazer reuniões bimestrais, mas quando o plano realmente começar a rodar, né, de forma mais efetiva a partir do ano que vem, aí voltam a ser reuniões mensais durante a vigência do grupo de governança, que vai ser sempre entre abril e novembro, se todos vocês estiverem de acordo, né, acho que faz sentido essas datas, mas a gente também está aberto, né, no SEI, a gente vai mandar o SEI para a gente construir junto essa portaria e para a publicação do plano de ação também, que vai ser sempre anual. Agora, com a sugestão do secretário, acho que a gente podia convidar o Plano Nacional, né, de Qualidade do Ar Interno para uma próxima reunião e também algum consulado, sabe? Sempre trazer algum consulado para contar a sua experiência. Vocês acham bacana? É isso? Por favor. Eu ia sugerir das reuniões, então, a gente manter mensal, já que a gente vai adiantar o plano, não serem bimestrais, né? Eu acho. Podemos manter mensal as reuniões? Segunda, terça-feira do mês. E aí, assim... Sim. E podia... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Isso é inteligência artificial. Eu acho que seria importante também convidar os possíveis parceiros também para uma próxima reunião e até no plano de vocês colocar quem poderia colaborar com a ação de vocês, já indicar ali quem são esses parceiros que podem colaborar. Tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos. Obrigada. Mais um plano que se inicia. E vamos juntos aí mudar esse tempo horroroso. Obrigada, gente.